Somente Jesus é o autor da nossa fé. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Hoje, continuando ainda em Hebreus capítulo 12, agora no versículo 2, só que avançando um pouquinho dentro desse versículo, eu quero trazer uma mensagem aqui dentro. Ontem nós tratamos sobre o olhar para Jesus, onde o autor de Hebreus começa o versículo 2 dizendo, olhando para Jesus. Só que em seguida ele diz que esse Jesus que nós devemos olhar, ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero tratar sobre isso com vocês e eu quero aqui trazer pelo menos duas aplicações que eu acredito que vai ser de grande ajuda na tua caminhada cristã, na tua vida cristã, no teu progresso espiritual. Amém? Vamos ler o versículo, a primeira parte que diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nosso devocional está nessa segunda parte, onde diz autor e consumador da nossa fé. O que é que o autor de Hebreus, quando ele fala que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé, o que ele quer dizer com isso? Qual que é a aplicação? Qual que é o sentido? Qual que é o significado que ele está querendo dar para essa passagem? Ou o que ele está querendo transmitir para os seus leitores? E aqui eu quero dividir em duas partes, como eu disse. Primeira, quando o autor de Hebreus fala que Jesus ele é o autor da nossa fé e o consumador, o autor e o consumador, ele está dizendo o seguinte, que Jesus ele é o objeto da nossa fé, no sentido de ser direcionada a ele toda a nossa confiança de salvação. E eu explico isso aqui. Em muitas religiões por aí, muitas crenças, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, cada uma dessas religiões tem os seus objetos de adoração ou devoção, né? Por exemplo, os católicos têm as suas imagens, no budismo tem Buda como sendo o seu objeto de adoração ou devoção, e por assim vai. Cada religião tem um objeto dentro, né, ali daquela cultura ou daquele ensino que eles têm, como objeto em que essas pessoas vão se inspirar ou vão levar a esse objeto a sua adoração ou a sua inspiração ou o objeto da sua fé, como é o sentido que eu quero aplicar aqui. Quando o autor de Hebreus fala que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo o seguinte, que Jesus, a ele é direcionada a nossa fé. Nós, quando exercemos a nossa fé dentro do Evangelho, nós direcionamos unicamente a um, que é Jesus. Por que está direcionada? Porque ele é o autor da fé. Ele é aquele que começou. E eu vou tratar agora no segundo ponto disso. Mas primeiro eu quero finalizar isso aqui. Jesus ele é o objeto da nossa fé. No sentido de ser direcionada a ele a nossa confiança de salvação. Então a tua fé quanto à salvação está direcionada e depositada em Jesus. Então quando você for exercer a fé de salvação, você deposita nele. Porque ele é o autor. Tanto é que o autor de Hebreus começa dizendo, né, no versículo 2, tendo os olhos fitos nele. Conforme eu olho para ele, eu deposito a minha confiança de salvação nele. Toda a minha segurança está nele, está em Jesus. Mas também tem uma segunda aplicação que eu acredito que complementa essa primeira. Jesus também ele é o autor da nossa fé no sentido pessoal. Né? E quando eu digo isso, Jesus é o autor da nossa fé, pois ele começa a fé no coração de cada pessoa. Ele é quem traz as pessoas ao Evangelho. É Jesus quem traz as pessoas ao Evangelho. Claro que o Espírito Santo tem a sua função de convencimento, mas ele é quem traz, porque ele é o caminho, como a Bíblia nos ensina, João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele traz a pessoa, ele quem começa no coração de qualquer pessoa a fé. Por isso que quando o autor de Hebreus fala que ele é o autor e consumador da fé, eu vou tratar essa última parte consumador já, mas quando ele fala que ele é o autor, significa que ele quem começa no sentido pessoal a fé no coração das pessoas. É Jesus. É Jesus que traz a pessoa a salvação. É Jesus que vai e coloca no coração dela a necessidade de salvação, porque o ser humano por si só ele acha que ele não precisa de salvação, ele acha que ele está bem, mas Jesus vai lá e coloca no coração dele a necessidade de crer, coloca no coração dele a necessidade de salvação. É Jesus quem traz o pecador, é Jesus quem começa a obra no coração das pessoas. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de concluir, ou ele há de terminar. Né? Então, nesse sentido, nesse segundo sentido aqui, né, ele é o autor da fé no sentido pessoal, mas também quando ele fala que Jesus ele é o autor e consumador, né, essa última palavra que ele diz consumador também tem o sentido de que é ele quem termina.
né? Se Jesus ele começou a fé no coração de qualquer pessoa, ele vai terminar, né? Se a pessoa veio ao evangelho, foi salva, ele começou a obra ali, ele vai terminar. Terminar no que sentido? Terminar de que essa pessoa ela vai findar essa vida crendo em Jesus. A pessoa vai terminar essa vida no evangelho. Essa pessoa vai terminar essa vida caminhando com ele. Vai terminar essa vida salva, né? Vai terminar essa vida com o direito de entrar na eternidade, de ir ao céu. Então Jesus é aquele que tanto que começa a fé no coração de qualquer pessoa, mas também ele leva essa pessoa até o final e conclui o processo. É isso. Mas esse consumar também aqui tem um significado de aperfeiçoar. Jesus é o que aperfeiçoa a fé. A fé das pessoas, ou a nossa fé, existe a possibilidade dentro da Escritura que ela ensina de aperfeiçoamento. Tanto é que nós encontramos isso em vários lugares da Escritura. O aperfeiçoamento dos santos. Também a nossa fé se aperfeiçoa. Nós passamos a crer com mais intensidade, com mais profundidade, com mais propriedade, né? Com mais confiança. Então a fé ela se aperfeiçoa também. Então quando o autor de Hebreus está dizendo que Jesus ele é o autor e consumador, é aquele que começa, é aquele que termina, e no meio do processo da caminhada ele te aperfeiçoa até chegar no final. É isso que ele está dizendo. Amém? Então eu quero, de alguma maneira, com esse devocional, consolar o teu coração, porque eu acredito que você já deve ter pensado isso. Poxa, será que eu vou conseguir chegar até o final? Será que eu vou conseguir continuar nessa estrada, nessa caminhada para o céu? Porque é tão difícil, é tão dificultoso, né? Será que eu vou conseguir? Eu quero dizer para você, Jesus ele é o autor, ele que te chamou para o evangelho. É ele que te colocou aqui dentro, ele que te colocou dentro do evangelho. Se ele começou, ele vai terminar essa obra aí. É ele que vai te aperfeiçoar até o final. É ele que vai consumar essa fé dentro do teu coração, que trará no final a vida eterna. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma vez nesse devocional. Senhor, aqui hoje nós aprendemos que Tu, ó Senhor Jesus, é aquele quem começa a fé no coração das pessoas, mas que também termina e mais que também aperfeiçoa cada um de nós. Senhor, eu peço que aqueles que estão me assistindo, que aqueles que estão me ouvindo, que entraram nesse devocional para receber algo de Ti, possam, Senhor, ser revigorados, que essa fé no coração deles possa ser aperfeiçoada a cada dia, que eles possam crescer em graça, no conhecimento. Senhor, que a fé dessas pessoas venha a ser expandida para que elas possam crescer mais e mais, Senhor, e conseguir chegar até o final, Senhor. Dá graça para cada um de nós, para cada pessoa que me assiste e para mim mesmo, para que possamos chegar até o final dessa caminhada. E que o Senhor tenha a graça e a misericórdia sobre nós nesse dia e nos abençoa, Senhor. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Se você não é inscrito nesse canal, não se esqueça. Se inscreve aí e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.